concluir aqui o último exercício que eu estava resolvendo, faltou só o finalzinho e deu um probleminha aqui no meu celular, mas vamos continuar. Então, nós achamos a equação reduzida da reta, né, que passa aqui, que é suporte à mediatriz, né, que passa ali pelo ponto médio e forma um ângulo de 90 graus com aquele ponto médio de AB. Mas o que ele está pedindo? Aonde que esse ponto, onde é que essa reta, ou seja, essa equação, encontra o eixo das abscissas? Ou seja, o que tem que acontecer? Em que ponto seria esse? Aonde é que o ponto encontra o eixo das abscissas? Quando ele tem uma abscissa e a ordenada vale 0, né? O que nós vamos fazer então? Nós vamos substituir aqui nessa equação y igual a 0. Então ficaria assim, ó, 0 igual a menos 1 meio de x mais 11 quartos, tá? Só pra gente seguir aqui a conta. O que vai acontecer? Eu vou passar essa parte que tem x pro outro lado da igualdade, então nós vamos ficar com x sobre 2 igual a 11 quartos, multiplicando cruzado, ou seja, esse 2 que está dividindo passa multiplicando, vai ficar 11 vezes 2 sobre 4, aí aqui nós simplificamos. Então, o nosso x vai dar 11 meios. Então, o ponto que nós estávamos procurando é 11 meios para x e 0 para y, letra B. Então, para concluir aqui o material da nossa apostila, nós vamos falar sobre distância de ponto e reta. Nós vamos utilizar bastante na próxima aula, né, que geralmente nós queremos saber qual que é a posição relativa entre uma reta e uma circunferência, sabendo qual a distância dessa reta para o centro da circunferência. Mas então, a equação dada, então nós temos uma reta ax mais by mais c igual a 0, tá? Então, essa aqui seria a equação geral, tá? E nós temos um ponto, né? Um ponto qualquer, com x do ponto e y do ponto. Então, qual seria a fórmula para a gente descobrir a distância entre o ponto P e essa reta R? Vai ser o módulo do AXP mais BXP mais C sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Na apostila não tem nenhum exemplo e não tem nenhuma questão diretamente sobre isso, mas o que vocês têm que entender? Que vocês vão pegar aquela equação lá, geral da reta, aonde tem x vocês vão colocar o x do ponto, aonde tem y vocês vão colocar o y do ponto, e aqui embaixo o coeficiente a ao quadrado mais o coeficiente b ao quadrado e tirar a raiz. Então essa vai ser a distância do ponto à reta, que nós vamos também exercitar bastante nos exercícios da próxima aula. E aí, só para concluir o material que vocês têm aí, o que seria uma inequação dentro da geometria analítica, tá? Então, na verdade, seria como se fosse um campo, um espaço, um plano, dado o exemplo aqui, ó. Eu quero todos os pontos y maiores que x mais 1. Então, o que nós vamos fazer? Trocar o sinal de desigualdade por igualdade, e aí nós vamos ter uma reta y igual a x mais 1. Então, a reta y igual a x mais 1 é essa reta aqui. Tá? Então, se fosse igual, seria a reta. Mas como ele está pedindo maior, então vão ser todos os valores de y que são maiores que x mais 1. Então, nós vamos pintar toda essa área para cima. Então, seria apenas isso, e na equação também não vem nenhuma questão. Bom, gente, então continuamos na semana que vem e mandem as dúvidas de vocês.